eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e uma noite repleta de bênçãos, de vitórias e principalmente da presença de Deus. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre um assunto que eu diria que é de suma importância para a nossa reflexão. Eu vou repetir. Eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre um assunto que eu diria que é de suma importância para a nossa reflexão. Antes, porém, eu vou deixar para a nossa meditação uma passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, e o versículo 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vou iniciar esse assunto fazendo-lhes 3 perguntas. Eu vou iniciar esse assunto fazendo-lhes 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você já parou para pensar, para analisar, para refletir como foi o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas antes do coronavírus? Eu vou repetir a pergunta. Você já parou para pensar, para analisar, para refletir como foi o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas antes do coronavírus? É claro e evidente que toda regra tem sua exceção. Eu vou repetir. Toda regra tem sua exceção. Todavia, eu diria que nem todos, mas a maioria da raça humana, dos povos e das pessoas se divertiram bastante durante o coronavírus. Essas pessoas priorizaram mais as coisas materiais em detrimento do reino de Deus. Essas pessoas, infelizmente, viraram as costas para Deus, zombaram do sagrado e jogaram, como se não bastasse, jogaram a palavra de Deus na lama. E aí faz-me lembrar do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, ó: eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, e eles não gostam dela. Uma pessoa que ama a Bíblia, a palavra de Deus, uma pessoa que crê na palavra de Deus, uma pessoa que vive a palavra de Deus, jamais jogará a palavra de Deus na lama. Sem falar em adultério, sem falar em prostituição, mentira, falsidade, traição ou traições e outras práticas aberrantes. Fizeram tudo isso, senhoras e senhores que estão me ouvindo nesta noite, através dessa live. Fizeram tudo isso sem nenhum pingo de temor a Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é poderoso e um Deus que é digno de toda honra, glória e louvor. Vamos para a segunda pergunta. Eu quero ganhar tempo. A segunda pergunta é a seguinte: você que está me ouvindo, já parou para pensar
para analisar e para refletir como está sendo o comportamento e a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas durante o coronavírus? Eu vou repetir a pergunta. Você já parou para pensar, para analisar e refletir como está sendo o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas durante o coronavírus? Infelizmente, lamentavelmente, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão em pânico. Além de lavar as mãos, estão querendo também lavar a alma. Muitas pessoas resolveram orar. Muitas pessoas resolveram ler a Bíblia. Muitas pessoas resolveram buscar a Deus incessantemente. Alguns chegaram até se humilhar perante o Altíssimo, pedindo a Deus misericórdia. Agora, senhoras e senhores, com todo respeito, permita-me fazer uma pergunta sem a intenção de agredir e nem ofender ninguém. Permita-me fazer uma pergunta capciosa. Por que essas pessoas já não vêm orando, já não vêm lendo a Bíblia, jejuando e se humilhando, ou seja, fazendo tudo isso e muito mais antes do coronavírus? Mais uma pergunta: por que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado? Isaías, capítulo 55, versículos, já dizia, já está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Escute o que eu vou te dizer agora. Antes do problema, antes da tribulação, antes da crise, antes do vírus bater na sua porta, busque ao Senhor de todo o seu coração. Não faça isso, faça isso antes e não deixe para fazer depois. Vamos para a terceira pergunta, pergunta de número 3. E aqui eu quero já prosseguir para o encerramento. Pergunta de número 3. Você já parou para pensar, para analisar e refletir como será o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas depois do coronavírus? Eu vou repetir a pergunta para você fixar bem na sua memória. Você já parou para pensar, para analisar e refletir como será o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas depois do coronavírus? Ou seja, depois que tudo voltar ao normal? E aí eu faço mais uma pergunta: será que as pessoas vão continuar nadando de braçada na lama do pecado sem nenhum temor a Deus, como se nada tivesse acontecido? Permita-me repetir a pergunta: será que as pessoas vão continuar nadando de braçada na lama do pecado sem nenhum temor a Deus, como se nada tivesse acontecido? Tem muita gente confundindo o amor de Deus. Tem muita gente confundindo a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, com a figura e uma imagem de um Deus bobalhão. Escute, Deus não é bobo, Deus não é bobalhão. As pessoas estão redondamente enganadas. Com Deus não se brinca.
Ele está assentado no trono e tudo está sobre o controle dele. E eu vou encerrar dizendo-lhes que eu estou orando, e estou contando também com a tua oração. Eu estou orando e crendo piamente que Deus está agindo de forma poderosa e sobrenatural na nossa nação brasileira. E aqui eu faço um apelo, eu termino, eu encerro, eu concluo fazendo um apelo dramático. Vamos rever os nossos conceitos, vamos nos voltar para Deus com sinceridade e não com barganha. Vou repetir, vamos rever os nossos conceitos, vamos nos voltar para Deus com sinceridade e sem barganha. Vamos buscá-lo enquanto se pode achar. Vamos invocá-lo enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo de número 26. Amém. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.